algumas mensagens na live vieram falando sobre o quanto o dinheiro pode ser prejudicial também no relacionamento, né? Aqui a Estela Mainardi disse: a questão do dinheiro é bem delicada. É o que mais acaba com as relações. A minha acabou quando o dinheiro acabou. Foi bem como a minha mãe dizia: quando o dinheiro sai pela porta, o amor salta por uma janela. Então, justamente para falar sobre isso, sobre essa organização, a gente está convidando um casal para participar aqui do Super Sábado, que é a Juliana Ferreira, que é criadora do conteúdo Economia de Casal no Instagram, e o marido dela, o Gil, que estão participando conosco. Bom dia, pessoal! Bom dia. Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Só está eu aqui por enquanto, porque hoje é sábado, nosso filho não tem aula. Quem é pai e mãe deve saber como funciona. Então o Gil, ele vai participar, assim, em pinceladas. Ele vai e volta. Ele está aqui com o nosso filho, 2 aninhos. Quem é mãe e pai de filho de 2 anos sabe que a energia é 330 por hora. Então, tá tudo por bem. Isso que a gente vai se alternar por aqui, mas muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês sobre educação financeira e economia em casal. O filhote é Davi ou David? Davi. Então tá, o Davi vai brincando, o Gil vai ajudando ali o Davi e daqui a pouco ele participa aqui com a gente da entrevista. Ju, eu vou começar, tá? Não sei se tu chegou a ouvir um pouquinho do nosso papo antes, Sim, né? Eu tava ouvindo. Nós temos aqui, entre nós apresentadores e também entre os nossos ouvintes, uma diversidade de formas, né? De economia, de organização financeira entre o casal. E aí eu queria saber, vocês que prestam consultoria, atendem casais, o que mais chega para vocês de problemas? Ó, o Gil chegou agora para participar da entrevista. O que mais chega... Bom dia a todos. Bom dia, Gil. Bom dia. O que mais chega para vocês de problemas, assim? O dinheiro é um problema grave entre o casal? Isso causa muita briga? Qual é a maior dificuldade que os casais encontram? Na verdade, a gente nasceu, né? A gente vive uma sociedade que não se fala sobre dinheiro, né? Então nem é especificamente o casal, apenas o casal que sofre com isso. A gente nasce, a gente é criado, a gente é praticamente doutrinado a entender que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então pode-se falar de tudo, mas dinheiro não. Porque dinheiro só vai dar briga por causa de herança, porque dinheiro só faz os casais brigarem. Então as pessoas, a gente, né, cresceu com essa cultura de que não se pode falar sobre dinheiro. E isso, obviamente, afeta num relacionamento também, se o assunto é tratado como um tabu. Então, um dos grandes problemas que a gente percebe hoje nos relacionamentos, agora falando especificamente de casal, é que os casais, eles começam a namorar, eles não falam sobre dinheiro em nenhum momento, um não sabe nem quanto o outro ganha, um não sabe nada sobre a vida financeira do outro, e aí quando eles vão para debaixo do mesmo teto, o dinheiro acaba sendo quase que obrigado a ser lidado, a ser falado minimamente, pelo menos, porque as contas chegam, o mês acaba, o cartão de crédito vira, e aí ao invés de se conversar, muitas vezes o dinheiro se torna um motivo de briga. Acho que a Ju tocou num ponto importantíssimo, que é o tabu, né? O tabu em qualquer assunto, se ele fizer parte, eu acho, da intimidade de um casal, é problema, né? As pessoas têm que conversar sobre grana, sobre sexo, sobre vontades, desejos, né? E aí, Ju e Gil, eu queria perguntar pra vocês se existe, como a Mari disse, né? A gente, entre os apresentadores, tem formatos diferentes de se relacionar financeiramente com nossos cônjuges, com nossos parceiros. Os ouvintes também. Mas a gente percebe que boa parte dos que estão se manifestando aqui entendem que a grana que vem de um é do outro também. É tudo uma coisa só. Existe uma maneira, claro que vocês não vão dizer, imagino, que tenha um jeito certo, né? Mas o que não é certo? O que é possível evitar? E o que é mais próximo do certo dentro desses vários formatos aí que a gente tem a possibilidade de enxergar? Ó, eu vou falar do jeito certo, né? O jeito certo é igual você imagina um avião. Então, de um lado é o Gil, ou do outro lado é a Ju. A asa do avião. Então, imagina que o relacionamento do seu parceiro ou da sua parceira é a asa de um avião. Quando um pesa mais que o outro, o avião não sobe e não tem sustentação. E quando um é mais leve que o outro, também não tem sustentação. O avião não voa, não decola. E esse avião é o quê? São metas, sonhos, realizações, conquistas. Então, o casal tem que estar no mesmo nível, na mesma sintonia. Esse seria o caminho ideal. Então, quer dizer o quê? Se é duas asas em um avião, se o avião tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma meta, todo o dinheiro tinha que ser no mesmo objetivo, na mesma meta, no mesmo propósito. Então, o meu dinheiro é o dinheiro da Ju, o dinheiro da Ju é o meu. Então, é o nosso dinheiro para os nossos objetivos e nossos propósitos. Esse seria o caminho ideal.
E qual é o caminho que não pode se colocar? É aquele caminho assim, meu carro, minha casa, meu. Mesmo a gente morando juntos, estando casado, eu falo, é o meu carro. Hoje você não vai pegar o meu carro. Hoje você não vai em tal lugar que aquele dali é meu. Quando você pega esse negócio de posse, você está sendo individualista dentro do relacionamento. Mas isso acontece porque tem vários fatores, N fatores. Mas então, tirando desses fatores, a gente também tem que voltar. O caminho que não pode pegar é o caminho da exclusão. Esse é meu, esse é seu. Sendo que o relacionamento são os dois unidos e no mesmo propósito. Gil e Ju, eu ia só... Desculpa, Thiago, claro. Só porque eu fiquei com uma dúvida ainda sobre esse aspecto. Então, te parece, Gil, pelo que tu tá dizendo, que o certo, então tem uma fórmula certa. O certo é o dinheiro dos dois ser de todos. Quer dizer, casais que têm uma relação, mesmo duradoura, de 20 anos, mas que dividem as contas, cada um tem o seu próprio dinheiro, mas vivem bem, enfim, tem objetivos comuns também, que cada um bota o seu dinheiro na mesma coisa, esses estão agindo de maneira errada. É que depende, assim, a gente sempre diz que não existe a fórmula perfeita, existe a fórmula que dá certo para o casal. Se o casal não tem problemas financeiros, se o casal não tem dívida, se o casal consegue investir, se o casal está realizando metas, é porque eles encontraram o equilíbrio dessas duas asas do avião que o Gil comentou. É isso que é importante. Um ganha mais que o outro. Olha, eu vou pagar uma proporção maior de contas, você paga essas contas e você paga essas outras. E uma porcentagem de cada um do salário é para cada um gastar como quiser. Deu certo para o casal? Excelente, o casal está decolando esse avião. Agora, o problema está em quando o avião não decola, o casal não vai para frente, as dívidas chegam, a fatura do cartão de crédito se torna um problema. Opa, onde que está o erro? O erro está em não considerar o relacionamento como uma união que os dois precisam pensar em como vão decolar juntos. Não existe a fórmula... Assim, no nosso caso, a gente prefere considerar que o salário... É que hoje a gente trabalha junto, né? Tudo mudou aqui, a nossa rotina. Desde o início foi assim, né? Mas desde que a gente está junto, a gente considera que o salário dos dois é como se fosse uma pessoa morando na casa com as responsabilidades da casa. Então, a gente tem o salário somado dos dois para pagar água, energia, internet. No nosso relacionamento, isso deu certo. Agora, se em algum outro relacionamento o casal está realizando sonhos, o dinheiro não é um motivo de briga, mas cada um paga o seu dinheiro. Cada um tem as suas responsabilidades dentro da casa, excelente também, né? Isso. Porque a pergunta que você fez falou qual o mais próximo do certo e qual é o mais próximo do errado. Então, não é assim, pega esse caminho. Então, o casamento tem que entender que não é uma receita de bolo, né? Claro. Que dá certo para mim, dá certo para você. Então, a gente está colocando o mais próximo. Então, o mais próximo do certo é o quê? O que é nosso é nosso. E o mais próximo do errado é o individualismo. Casal que tem um individualismo dentro do relacionamento, ele tem muita chance de se separar. O casal que tem muitas realizações e conquistas juntos, o dinheiro é meu, a casa é nossa, os nossos filhos, nossos carros, nosso relacionamento, eu te amo. Essas palavras significam amor, união. Então essas aí são as pessoas mais próximas a conquistar coisas juntos, a ter um relacionamento mais duradouro. Eu gostei muito do uso do avião, né, como uma simbologia, porque a sintonia, ela não tem que ser só financeira, né, Gil e Ju, ela tem que ser em tudo, em objetivos de vida, de como se quer o relacionamento. Mas a minha dúvida, eu até acho que parte da pergunta foi respondida, é quando o salário é muito diferente um do outro. Um ganha mais, o outro ganha menos, vai tudo para a mesma conta, mas aí na hora de dividir, como é que faz? Tem que ser diferente essa divisão ou segue-se fazendo meio a meio? Tem uma orientação para quando há uma diferença entre salário dentro do casal? A pergunta seria assim, a resposta, né? Desculpa. Se eu ganho mais e a Ju ganha menos, isso interfere no nosso relacionamento? Isso aí parte de cada casal. Para mim, não. Porque para mim, o que significa, independente do quanto eu ganho, o importante é eu contribuir dentro da casa e não gerar despesas em relação a prejudicar o orçamento dela e nem o meu. Esse é um ponto. O segundo ponto seria, se não tem diferença, se ela ganha mais ou ganha menos, a gente pode sim ter uma mesma conta e fazer todas as nossas viagens, nossas conquistas juntos. Se tem uma diferença, não, eu ganho mais, mas mesmo assim a Ju não está no mesmo... Agora vem esse ponto que eu falei que são N fatores. A Ju não está no mesmo propósito pensando em investir, em crescer. A Ju só está pensando em gastar. E eu ganho mais. Eu estou vendo que todo o meu suor, todo o meu dinheiro que eu venho trabalhando, lutando, está gastando, está drenando. Aí sim seria uma coisa de conversar, falar, amor, não é assim o caminho é o quê? A gente poder gastar proporcionalmente, mas em relação às nossas metas.
Quando você coloca metas e objetivos, fica mais fácil. Por quê? Se a Ju quer uma blusa de R$80 e a nossa meta é juntar 10 mil, e a blusa de R$40 atende ela, e ela sabe que se ela comprar uma de 80, vai ficar R$80 mais longe da nossa meta, ela vai comprar uma de 40. Então, quando eu falo que são N fatores, são esse fator do quê? De você saber o que a pessoa está ao seu lado, ela quer, qual é o propósito dela. Os casais brigam porque não tem propósito. Se tem propósito, independente de quanto eu ganho ou quanto a Ju ganha, o nosso propósito é estar unido, conquistar, vencer e principalmente realizar sonhos. Isso aí é o meu pensamento, tá? A gente já passou por situações da nossa vida quando a gente era CLT que um ganhava mais que o outro. Assim, teve um período que eu ganhei 3 vezes mais do que o Gil. Sim. E a gente continuou lidando com o dinheiro da mesma maneira de quando a gente ganhava cada um 1.000, 1.500 por mês. Claro. Então a gente já passou por essa diferença salarial e a gente percebe que o quanto ganha não é o problema. O problema é quando o casal não sabe lidar com o quanto gasta. E aí sim, a diferença salarial ou o cartão de crédito, todas as questões que envolvem as finanças se tornam um problema. E o dinheiro potencializa aquilo. O dinheiro potencializa aquilo que você é. Então, se hoje eu ganho 2, a Ju ganha 6. Aí passa um dia, eu começo a ganhar 10. Aí eu vou potencializar aquilo que eu sou. Se eu sou uma pessoa boa, olha, amor, a gente tá ganhando agora 16. Que benção, né? Dá pra gente fazer muito mais coisa. Mas se eu sou uma pessoa ruim, o que eu vou falar? Agora eu tô ganhando mais que você. Eu vou mandar na casa. Então, assim, o dinheiro potencializa aquilo que as pessoas são. Então, fica bem claro isso, porque a arrogância não vem do dinheiro. Vem da pessoa que está usando o dinheiro. Ju e Gil, criadores de conteúdo, tem o canal no Instagram, né? O perfil Economia de Casal. Obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Economia em Casal. Economia em Casal, perdão, viu, pelo erro. Tá no Instagram, né? No Instagram.